Amigos e amigas, algumas das notícias desse domingo para segunda, 9 para 10 de junho de 2024. O governo já anunciou o corte de 5,7 bilhões de reais. Isto vai atingir a farmácia popular, o ensino integral. Só na farmácia popular perdeu 292 milhões de reais. Já o auxílio gás foi cortado em 69,7 milhões. O Ministério da Educação vai perder 165,8 milhões de reais que seriam usados para implantação de escolas integrais. Lembrando que muitas faculdades federais estão em greve e estão irredutíveis. Corte na educação, se queixam que não tem alimentação, vale transporte aos alunos, e os professores também estão bem descontentes e, segundo eles já fizeram manifestos, eles dizem que muito apoiaram para que o presidente Lula fosse eleito e agora estão desiludidos. Já os Correios, que deram lucro no governo de Jair Bolsonaro e estavam na lista de privatização, agora em 2023 já deram um prejuízo de 800 milhões de reais. Aquele homem que muito ajudou aqui no Rio Grande do Sul, os flagelados com doações e tudo, o Pablo Marçal, ele vai disputar, segundo anunciou, pelo PRDB, a Prefeitura de São Paulo. E as palavras dele são assim, ele disse que vai tirar bolos do caminho e que Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, não é compatível com Bolsonaro, mas o ex-presidente já disse que ele apoia Ricardo Nunes, porque é bem afinado com o governador Tarcísio de Freitas. A Patrícia Burik, a ministra da Segurança lá da Argentina, e o governo argentino disse que desconhece prováveis foragidos do 8 de janeiro no Brasil, conforme a acusação, e que estejam lá no território argentino. E caso seja pedido, eles disseram que esse pedido deve ser feito através da Interpol. Mas, se eles pedirem asilo político, Javier Milei vai conceder a essas pessoas que deduzem que estejam lá na Argentina. São alguns que eles deram como fugitivos ou foragidos daquele 8 de janeiro. Segundo o Ministério de Gaza, eles informaram que a operação de Israel para reaver 4 reféns vivos causou 274 mortes. Aconteceu ontem, ou lá no sábado, dia 8 de junho. E agora o Hamas já disse que vai voltar a ofensiva para atacar e pegar novos reféns de Israel. Israel diz que esse número está exagerado. Ele acredita que possam ter morrido 100 pessoas em torno desse grande ataque que eles fizeram para reaver com vida, e conseguiram estes reféns. Também nesse domingo, aí no 9 de junho, nós tivemos um protesto na Paulista, em São Paulo. Eles disseram que é pela liberdade e pela democracia. A Globo se antecipou de dizer que foi um fracasso. Mas os números vocês verão. Não foi uma grande quantidade, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sabendo da sua situação política, disse que não estaria convocando as pessoas para este evento. Mas a Carla Zambelli,
deputada Carla Zambelli e outros políticos que haviam reivindicado que o povo fosse a este evento. E pelo que disseram, foi um grande evento. Lá em Moroni, nas Ilhas Comores, é um arquipélago de 870 mil habitantes. Duas mulheres de 25 e 22 anos, elas quiseram casar e foram acusadas de sexo não natural. Elas podem ser presas e tomar ou cumprirem até 2 anos de prisão. É o outro pensamento quanto ao LGBTQIA+. Já no futebol, o Grêmio, após um empate, na próxima fase da Libertadores, vai pegar o Fluminense, o que ele não gostaria de pegar um time brasileiro. 1-1, o empate. Já o Inter conseguiu vencer em 1-0 ao Delfim e vai ao playoff. Vai jogar com o Rosário Central. Também nós tivemos um amistoso. Eu nunca vi tanto desinteresse da torcida, em que o Brasil, com jogadores para nós brasileiros totalmente desconhecidos, um amistoso, venceu em 3-2 ao México. Agora uma notícia aos gaúchos. Terminou a moleza, parece que a coisa voltou ao normal em todos os sentidos. Embora não seja assim, mas a cobrança do pedágio será retomada, foi retomada a partir das 0 hora de segunda-feira nas estradas estaduais administradas pela EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. O governo gaúcho pode assumir a gestão de um sistema integrado de prevenção e desastres naturais e proteção contra enchentes. As enchentes que, segundo noticiário, que castigaram o Rio Grande do Sul, deixaram 173 mortos. A maioria dos óbitos foi na cidade de Canoas. O governo de esquerda da França, Emmanuel Macron, ele dissolveu o parlamento do país e convoca novas eleições. Aqui no Brasil, na política, delação premiada, aborto e cigarro eletrônico vão movimentar o Congresso Nacional nesta semana. Com fornecimento de água e luz restabelecidos e a rodoviária reaberta, Porto Alegre ensaia um retorno à normalidade. Hoje também começou a retirar aquele corredor humanitário na Avenida Assis Brasil, que ligava a Freeway diante das inundações, e a necessidade se fazia naquele momento. Segundo anúncio, o presidente Lula chega à Suíça na quinta-feira, 13 de junho, para participar da sessão de abertura da 112 Conferência Internacional do Trabalho. Já nos dias 14 e 15, o chefe de executivo, vai à cúpula do G7 na Itália. O Ministério da Educação suspende criação de cursos à distância até 2025 e fixa um prazo para criar novas regras. Um casal de paraguaios e mais uma mulher foram presos com mais de 50 quilos de cocaína em Santa Maria, na região central do nosso Rio Grande. Enchentes provocam uma queda de 15,6% nas vendas da indústria gaúcha em maio. Cães e gatos resgatados de enchentes no Rio Grande do Sul são acolhidos em clínicas lá no interior de São Paulo. As autoridades de segurança advertem para o risco de crise na segurança pública do Rio Grande do Sul após tragédia, se assemelhando ao que eles chamam de efeito Katrina, que houve após aquela tragédia lá nos Estados Unidos.
A Prefeitura de Porto Alegre pede 45 milhões ao Ministério da Educação para reconstruir 41 escolas danificadas. Não temos previsão de reabrir o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, diz o ministro dos Aeroportos. Já o Papa apela por ajuda urgente aos moradores da faixa de Gaza. Inscrições do Enem são prorrogadas até o dia 14 deste mês. Antes era só para o Rio Grande do Sul, em razão das enchentes, mas agora foi estendido a todos os candidatos. O leilão de arroz, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, pede para bolsas comprovarem capacidade técnica de empresas vencedoras, uma vez que houveram muitas acusações de que possam haver irregularidades com os prováveis vencedores desses leilões. O Hamas reage ao resgate de reféns e ele ameaça uma nova rodada do sequestro, que eu já havia falado anteriormente, ainda nesta edição. A PGR arquiva o pedido de Dallagnol para investigar Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Já o ministro da Guerra de Israel, crítico ferrenho do Netanyahu, renunciou ao cargo. Essas são algumas notícias que estiveram no nosso noticiário nesse domingo para segunda, ou seja, 9 e 10 de junho. Eu gostaria que vocês curtissem, comentassem e dessem a sua opinião. E se acharem por bem, se inscrevam no nosso canal do YouTube de Pepe Severo, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.